Canal Cinesemi apresenta Pulsão de Morte em Sigmund Freud. Segundo Freud, a pulsão de morte indica um instinto que encaminha o ser humano para a agressividade e para a destruição. É um impulso de morte na medida em que são ações que fazem com que o ser humano deixe de ver o perigo como algo iminente e encare a morte de peito aberto. É em função desse instinto que foi criada a civilização, segundo Freud, porque o homem normal é o esteio da civilização, tão penosamente alcançada, segundo ele. Vamos analisar dois filmes, Duelo ao Sol, de 1946, e Carne Trêmula, de 1997. No primeiro filme, Jennifer Jones interpreta Pearl Chaves, uma latina muito bonita, muito caliente, que acaba despertando o desejo de Lilton McCandless, interpretado pelo Gregory Peck. Veja que esse filme é de 1946. Ele foi considerado subversivo para a época porque trazia o tema da luxúria, do desejo sexual exposto claramente. Porém, num determinado momento do filme, o Lilton diz da seguinte forma: após ver a Pearl de quatro limpando um chão, ele comenta: suas curvas e sua carne são uma tentação para mim, já indicando o que ele seria capaz de fazer por ela e como essa relação seria destrutiva para ambos. Então, ela imediatamente desperta nele a pulsão, o desejo, o instinto, e ele vai enfrentar de tudo por conta disso. Ela tem uma relação com o seu irmão, uma relação mais fraterna, mais amorosa. No entanto, ali já está colocado o jogo sinistro da paixão, ou seja, ela ama o irmão, mas deseja o outro. Isso vai gerar um triângulo amoroso perigoso, vai fazer com que os irmãos se enfrentem e Lilton vai acabar ferindo mortalmente o seu próprio irmão. Na disputa pelo amor dela ainda, a Pearl vai entender que o Lilton é uma espécie de perigo, ela vai se degladiar com ele em algum momento, daí o nome do filme, Duelo ao Sol, e eles vão ter esse duelo mortal por conta de uma paixão não resolvida, de uma pulsão que foi gerada em função de uma paixão frustrada. O fato é que ao final desse duelo, ambos se ferem mortalmente e acabam morrendo abraçados, porque logo depois entendem que o amor e o ódio caminham ali juntamente. Então, no mesmo momento que ela odeia ele, ela também o ama, e ali diante da morte iminente de ambos, eles se abraçam e acabam como que Romeu e Julieta morrendo abraçados. Então, esse filme traz exatamente o conceito de pulsão de morte, porque é uma paixão levada às suas últimas consequências, ou seja, a morte. O outro filme, Carne Trêmula, traz Victor Plaza, interpretado por Liberto Rabal. Ele é um jovem impetuoso, muito carnal, muito visceral, que se apaixona por uma prostituta chamada Helena, interpretada pela Francesca Neri. Ora, dessa relação casual surge uma paixão. O problema é que a paixão é apenas de um lado, do lado do Victor. Ele acaba tentando forçá-la a ter relações com ele, a se envolver com ele, e aí ela chama a polícia, e nessa situação entra em cena Davi, interpretado por Javier Bardem. Bom, eles travam ali uma luta e o Victor acaba atingindo o Davi nas costas e ele acaba ficando paraplégico. E aí o Victor acaba indo preso. Anos mais tarde, o Victor sai da cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele vai atrás de Helena. Aí ele descobre que Helena está casada com Davi. E aí ele é tomado por inveja e fúria. Porém, o Davi, paraplégico, ele, ao ver que o Victor saiu da cadeia, ele, nasce nele um sentimento de vingança. Então, temos inveja de um lado e vingança do outro, ou seja, sofrimento e morte. É a pulsão de morte sendo colocada em fluxo pelos sentimentos mais poderosos, mais entranhados que nós podemos sentir. Então, essa realização da pulsão é novamente o amor e o ódio caminhando de mãos dadas, rompendo a fronteira, não respeitando os limites de um sentimento para com o outro. Isso tudo dentro do mesmo ser humano
acaba gerando uma revolução, acaba gerando uma tempestade emocional. O fato é que a Helena volta a se envolver com o Victor, como amantes agora, e depois o Davi descobre. E isso vai ser funesto, porque agora o Davi vai ter inveja do Victor, porque o Victor é o homem que pode dar para Helena o prazer sexual, coisa que ele não pode mais. O Davi tem a vingança, que é potencializada por conta da inveja. Então a pulsão nesse filme, ela é encarnada, ela é caracterizada pela própria fraqueza da carne. É a fraqueza da carne que leva o ser humano a ter os desejos mais poderosos, porém não sabendo reagir a isso, sendo mais forte do que ele, acaba entranhando num caminho de destruição, de morte e de sofrimento. Então, 2 filmes, Duelo ao Sol e Carne Trêmula, prefigurando cinematograficamente a pulsão de morte teorizada por Freud. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, até mais!